Saudações, guerreiros. Palavra do Senhor aqui no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 15, diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse texto fala a respeito da conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente ficaria conhecido como o apóstolo Paulo. E ele nos traz uma revelação muito importante. Porque quando Ananias resistiu à ordem de Jesus de ir orar por Saulo, porque Saulo era um perseguidor da igreja, a resposta de Jesus para ele vai, porque ele é para mim um homem escolhido. Ele vai levar a minha palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Mas o mais importante é que Jesus fala assim: eu vou mostrar para Saulo o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Parece estranho imaginarmos um Deus que está programando para a vida de alguém o sofrimento. Na verdade, nos nossos dias, o sofrimento é um tema muito polêmico, porque um mundo que está cheio de preceitos e princípios hedonistas, onde diz que o homem ele tem que ser feliz, ele tem que realizar os seus desejos, independente de qualquer situação, o que importa na vida é ser feliz, é ter prazer. Como lidar com o sofrimento nesse tempo? Como lidar com o sofrimento no meio das adversidades? Essa é a principal dificuldade que nós vemos, de olhar para Deus e de pensar que, havendo um Deus tão poderoso, havendo um Deus tão amoroso, e ainda assim nós vivemos no meio do sofrimento. Isso nos traz uma dificuldade muito grande em lidar com situações de sofrimento, de angústia, de decepção, de tristeza. Mas é importante nós lembrarmos que o sofrimento ele é inerente ao ser humano, porque nós somos como vasos de barro, vasos frágeis que carregamos algo precioso, que é a vontade e a palavra de Deus. Nós carregamos algo precioso na nossa vida, que é o fôlego de vida que o próprio Deus soprou em nós. Mas nós somos sujeitos aos sofrimentos, nós somos sujeitos às dores, nós somos sujeitos às aflições. A questão não é que porque nós somos filhos de Deus, porque nós fomos criados por Deus, nós estamos isentos a sofrer. Na verdade, esse texto mostra que o sofrimento na vida de Paulo era algo que era inerente ao centro da vontade de Deus. Porque Paulo seria levado para esse lugar de estar no centro da vontade de Deus. Paulo, ele iria padecer do sofrimento e ele iria enxergar o quanto isso era necessário na sua vida. E a gente vai olhar para o apóstolo Paulo e a gente vai ver que ele passou por diversos tipos de sofrimento. Em 2 Coríntios ele fala que ele passou por açoites, que ele passou por prisões, que ele foi abandonado pelas pessoas que andavam com ele, pelos seus amigos, que ele enfrentou tempestades, fomes, pestes. Mas mesmo assim, a gente vê o apóstolo Paulo como um homem que se alegra diante dessas coisas. O que diferencia a forma como nós lidamos com o sofrimento é entender se nós estamos no centro da vontade de Deus ou não. O sofrimento ele pode vir sobre a nossa vida porque nós estamos vivendo uma vida de pecado, afastados da vontade de Deus e vivendo as consequências daquilo que nós escolhemos, uma vida de pecado. O adúltero vive em sofrimento no seu casamento porque ele escolheu o adultério. O alcoólatra, ele vive em sofrimento na sua vida porque ele escolheu o alcoolismo. Mas quando nós deixamos tudo isso para entrarmos no centro da vontade de Deus, o sofrimento ele também virá. Jesus ele fala lá em Mateus no capítulo 5 a respeito das bem-aventuranças, que nós somos felizes
quando nós fomos injuriados, perseguidos e contra nós eles mentindo falarem todo mal por causa do nome de Jesus. A verdade é que estar no centro da vontade de Deus vai atrair perseguições para a nossa vida, porque esse vaso de barro que nós somos, que nos faz sofrer por circunstâncias, que nos faz ter dores diante de algumas perseguições, de algumas lutas, né? Esse sofrimento, na verdade, ele deveria ser motivo de alegria quando nós vivemos isso pelo nome de Jesus. E é isso que nós vemos na vida dos apóstolos. Você vai ver Pedro sendo preso, açoitado, e dizendo para ele: olha, não é para vocês falarem mais no nome desse Jesus. E quando eles são soltos pelas autoridades, eles saem nas ruas, regozijando-se por terem achado sido dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Paulo tem a mesma alegria, ele fala: pelo que eu me alegro, né? Nas tribulações, nas tristezas, nas angústias, porque quando eu sou fraco, na verdade, então eu sou forte. Então, o que vai diferenciar a forma como nós lidamos com o sofrimento na vida é se nós estamos no centro da vontade de Deus ou se nós estamos fora da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, há sofrimento. A luta vem, a adversidade vem, os problemas vêm, mas ainda com eles nós podemos nos regozijar e alegrar, porque a graça do Senhor vem junto com ela. Paulo, ele passa por uma angústia, por um sofrimento que ele chama de espinho na carne. E ele diz que por 3 vezes ele ora ao Senhor pedindo para que Deus o livrasse desse sofrimento. Mas a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. E nesse contexto ele diz: pelo que eu me alegro nas perseguições, nas angústias, nas aflições por causa do nome de Jesus, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que diferencia a vida de alguém que anda em pecado e anda na vontade de Deus a respeito do sofrimento é entender que há uma esperança que nos está proposta. Que o próprio Jesus, de olho nessa esperança, segundo Hebreus no capítulo 12 fala, Jesus, olhando para essa esperança, ele suportou a cruz. Então nós também temos que nos alegrar porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Às vezes nós estamos vivendo algum tipo de privação, algum tipo de perseguição. Porque na verdade, quando nós estamos nesse lugar, o prazer de Deus, a presença de Deus, a graça dele se manifesta sobre a nossa vida. Como vencer o medo? Vencer o medo, vencer o sofrimento, vencer essas lutas depende da resposta que nós damos ao propósito e o plano de Deus na nossa vida. Aqui em Atos, a palavra está dizendo que Deus mostraria, que Jesus iria mostrar a Saulo o quanto lhe importava sofrer por causa do nome de Jesus. E em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35, a gente vai encontrar a resposta de Paulo a esse sofrimento. Nós vamos encontrar como que Paulo enxerga e ele encara o sofrimento por causa do nome de Jesus. E ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se nós permanecermos no amor de Cristo, no centro da sua vontade, a angústia, a aflição, a dor e o sofrimento, eles não podem nos afastar do amor de Deus. E esse amor nos garante que nós somos vitoriosos e que em algum momento nós vamos nos assentar no trono de Cristo, assim como ele se assentou no trono com o Pai.
Porque essa é a promessa que ele faz em Apocalipse. Ele diz: aquele que vencer, eu darei a sentar-se comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Medite nisso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.